tá bom? Mas eu vou mandar mais detalhes, vou mandar no e-mail. Lembrança. Você vai ter que mandar a receita do drink também, porque não dá para todo mundo pegar. Aí é com você, Paula, você que eu mando a receita simples do drink. Você que sabe como que é. Eu sou a barwoman. Bom, acho que a gente... Pode testar, Janaína. Isso. Pode testar rapidinho. Ótimo. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Posso testar também? Ainda? Posso testar, Paola? Lógico, sim. Tá. Não, fala, não, você não pode, Renata. Todo mundo pode. Ué? Ih, não tá me dando permissão. Espera aí, que o pessoal do Nossa Calçada tá na frente. Sim. É que estava... Acho que era a Janaína que estava tentando testar, né? Uhum. Deixa ela testar. Janaína tá virada. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Não, agora sim. Sim. Conseguiram ouvir, não? Ouviu o quê? Você sim. Então, agora sim, ó. Agora melhorou. Não, o som do vídeo. Não, se é um som, não. Sim. Na verdade, ainda não está aparecendo o vídeo, está aparecendo a sua tela com o... Tá aparecendo a pasta onde está o vídeo. Ele vai... Só um minuto. Quer testar, Renata? E aí Enquanto isso, eu testo, então. Ou não? Ou é Ainda não estou conseguindo, ó. Só que daí, Janaína, você tem que sair. Espera aí, então, Janaína... Opa. Tá. Aí, boa. Aí vai. Oi, gente. E aí, gente? Um pouquinho que estou pescando. Nem me fala que eu tenho outra reunião ainda acontecendo nesse momento. Então, vou comer aqui. Oi, Rafa. Vou comer aqui e ficar de câmera desligada rapidinho. Não tá indo, né? Não. Gente, acho melhor então a gente começar, e aí quem teve os probleminhas técnicos vai tentando resolver, tá bom? Porque senão a gente vai atrasar muito, né? Já são 7h05. Então, bora? Bora. Bom, boa noite todos. Agora tá indo. Não, mas não é isso. Pescou outro. Oh, nada. Imagina. Vamos... Isso, aí depois a gente testa. Acontece, não se preocupa. Bom, então boa noite todos, todas, todes.
uma honra estar aqui com vocês nessa noite especial, em que a gente abriu a reunião para vocês mostrarem para mais pessoas tudo que a gente vem elaborando em conjunto e vocês, óbvio, protagonizando, né? Cada proposta aqui dentro do LabMap, do Laboratório de Ação Direta pela Mobilidade a Pé. Quem está chegando agora, esse laboratório ele vem sendo desenvolvido desde o fim de março ali de 2021. Temos 10 iniciativas aqui que foram selecionadas por um grupo de pessoas juradas, que foram juradas, né, naquele momento. Então, são 10 propostas muito bacanas. A gente também buscou uma diversidade pelo Brasil, então vocês vão verificar que são iniciativas que serão desenvolvidas em várias cidades. E, bom, nada melhor do que as proponentes contarem, né, com mais detalhes o que elas desenvolverão. Então, sobre as iniciativas eu vou parar por aqui, deixo com cada uma delas a descrição mais detalhada. Em nome da equipe Como Anda, também agradeço a presença de todo mundo hoje, nessa grande noite. E para a gente começar só com aquele alinhamento do check-in, antes de entrar nas apresentações em si, eu queria que todo mundo colocasse no chat qual que é a intenção, em uma palavra, qual que é a intenção de vocês durante as apresentações, a sensação de vocês também de estarem aqui, contando para o mundo, né, o que vocês vão fazer. Então, para começar colocando em uma palavra aqui no chat. Curiosidade, aprendizado, renovação, animada a aprender. Que bacana, pessoal. Vamos dominar tudo, avanço, futuro. Ampliar. Muito bom esse sentido de rede, né, Rose? E do compartilhar também. Muito bom, pessoal. Evoluir, aprendizagem. Que bacana. Aí agora eu vou pedir para Paola, por favor, colocar a ordem das apresentações, que eu sei que a galera está ansiosa já. Eu ia torcer para estar, sei lá, ali na metadinha, sabe? Porque é ruim começar e também ruim ver, tô brincando. Qualquer lugar que for colocado aqui vai ser super bem-vindo, porque tá todo mundo super atento, né? Só pelas palavras no chat, vocês já perceberam, né? A intenção de cada um aqui. Então, eu já vou pedir para a Paola, ela vai conduzir o tempo, então, por favor, se mantenham nos 8 minutos, até 8 minutos por apresentação, para todo mundo ter mais ou menos o mesmo tempo de fala e o mesmo tempo para contar sobre a sua iniciativa, e o mesmo tempo de escuta também, tá? E aí a Paola vai conduzir o tempo e passar essas informações sobre quantos minutos, já avisa, né? Faltam 2 minutos para terminar, enfim, para vocês saberem mais ou menos. A Paola não está conseguindo copiar, espera só um minutinho, gente. Você quer ir falando dessas regrinhas, Paola? Eu colo para eles? Já coloquei aqui. Ai, valeu, Van. Obrigada. Aconteceu uma maldição que eu não consigo. Só porque você falou que você que se virar lá nas entradas. Eu vou ver, então. Pessoal, boa noite, né? Para quem ainda não dei boa noite, deixa eu só ver. Eu estou conseguindo agora. Então, eu não sei se vocês conseguem. A gente combinou, né? 8 minutinhos, quem conseguir, por favor. É bom marcar o tempo e eu vou marcar aqui também. Vou tentar não interromper, né? Mas vamos ser objetivos e o pedido, eu vou ver, eu não sei se vocês conseguem ver, da outra vez eu estava mandando um recadinho pedindo para a pessoa concluir no particular, eu acho que é a maneira mais gentil, mas porque para não ficar nervoso, mas se alguém tiver uma sugestão melhor, porque não dá para eu falar e atrapalhar a Posso apresentação. tocar aquele sininho, sabe? Então,
eu posso fazer isso. Se me dá um toque, eu Pode faço. ser. Pode ser. Mas um tempinho antes, não, que atrapalha, né, no fim. Então, assim, eu vou contar. Quando der os 8 minutos, eu toco o sininho. Ó. Tá bom, obrigada. Show. Obrigadão, a gente faz um trabalho em equipe aqui. Então, agora eu quero convidar o representante, quem vai representar o PI experimental para fazer a sua apresentação e contar quando tiver, se for apresentar alguma coisa em tela, se tiver tudo pronto, a gente começa a contar, tá bom? Obrigada, boa noite, boa diversão para todo mundo. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Mara, você é a representante do PI Experimental e fiquei muito feliz porque eu queria realmente ser a primeira. Ainda bem que deu certo. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Posso começar? Eu não escutei ninguém. Posso começar? Vai lá, quando estiver pronta, começa. Pronto, vou começar agora, então. Então, vamos lá. Vamos falar aqui do PI Experimental, que ele é um laboratório urbano. Ele nasceu em 2020, mais ou menos ali no comecinho de 2020, através de um edital do Instituto Iracema e da Prefeitura aqui de Fortaleza, como uma das ideias para desenvolvimento do bairro, né, do território Praia de Iracema. E aí, para vocês saberem mais do que fizemos ao longo de 2020 e 2021, tem aqui o site. E nada mais é do que a proponente, a Ariane, ela convidou mais 5 pessoas para compor uma equipe com 6 pesquisadoras para mergulhar nas histórias, nos afetos e nas memórias da Praia de Iracema. E aí, essa é a nossa equipe. E aí, o que a gente desenvolveu, né, ao longo de 3 meses de visitas do bairro e de experimentações, foi uma experiência tão mágica e tão bacana que a gente terminou, né, o edital se perguntando como a gente podia continuar. E aí surgiu o LabMap como essa possibilidade de continuar em movimento, aumentar a nossa rede e buscar novos aprendizados. O nosso contexto, o território de atuação desse laboratório é na Praia de Iracema, um bairro aqui de Fortaleza conhecido como um cartão postal, como um berço da boemia, e também pela história, né, de Iracema, do José de Alencar. E é um bairro que ele representa muitas histórias e muitas mudanças aqui de Fortaleza. E aí a gente buscou o contexto e o recorte do espaço público, assédio e caminhabilidade das mulheres, dentro desse sentido de que as mulheres no bairro da Praia de Iracema se tornaram elementos chaves da transformação do bairro. E aí o nosso foco vão ser mulheres frequentadoras do bairro, buscando esse lugar que é um lugar de história, um lugar de afeto, um lugar de lutas e um lugar de transformações. A gente vai desenvolver uma campanha com duração de 3 meses, e o produto principal dela é o plano de comunicação, e essa campanha ela vai ser toda online. A gente busca atingir pelo menos 600 pessoas através das nossas redes sociais, e esse número ele é calculado justamente levando em consideração o dobro do que a gente precisa para desenvolvimento de uma pesquisa no território. E aí a gente vai para o segundo bloco, né, de entregas e de objetivos, que a gente vai desenvolver várias rodas de conversa com algumas temáticas relacionadas à mobilidade, à questão de gênero e ao território Praia de Iracema. Essas reuniões serão tanto reuniões internas disponibilizadas para o público, como rodas de conversas abertas. Oi. Acho que tem alguém querendo falar, não, né? O terceiro produto que a gente vai trabalhar é esse formulário, onde a gente vai mapear zonas vulneráveis de caminhadas das mulheres no bairro, buscando justamente a percepção delas sobre o assédio
tanto percepção, através da sensação, eu acho que esse lugar é inseguro, ou de histórias mesmo. E aí a gente busca atingir 323 respostas, que esse é o número base para a gente conseguir validar os dados de acordo com as pesquisas que a gente andou olhando no IBGE. E o nosso último produto objetivo, também trabalhado através de todas essas narrativas, é um relatório final, um drive aberto, onde a gente vai conseguir disponibilizar todo o banco de dados do que a gente pesquisou e conseguiu interpretar de todos esses dados, né? E a nossa métrica maior é o relatório realizado e a análise mais geral desses dados, né? Mais ou menos esse é o nosso desenho de cronograma, levando em consideração 3 meses mesmo, né, do início da campanha à disponibilização dos dados. Eu vou passar mais rápido daqui. E aí, né, até para finalizar, a gente conversou, né, na hora de fechar essa apresentação, que por mais que a gente tenha começado o LabMap falando de sonhos, a gente também não queria esquecê-los deles nessa apresentação de hoje. Então, a gente imagina que possibilidades de futuro com o que a gente fizer tem muito a ver com pequenas intervenções no espaço, né, adesivos, para sinalizar os espaços que podem ou não trazer essa insegurança e esse risco de assédio de mulheres no espaço. Desenvolvimento de alguma plataforma ou de uma vaquinha online. A Praia de Iracema é um bairro muito afetivo aqui na cidade inteira, então é algo que a gente acredita que dá muita margem. E, obviamente, dar suporte e incentivo a novas políticas públicas, né? A Praia de Iracema é também um braço assim, do bairro, onde existem muitas secretarias da prefeitura, então a gente consegue ter essa proximidade de ligar o alerta, né, da importância de se observar o espaço público como esse espaço integrador e possível de ambientes onde mulheres possam se sentir pertencentes, livres e empoderadas no espaço público. E é isso, gente. Muito obrigada. Olha, ela contou em 6 minutos, olha que maravilha. Então dá para contar a história toda com calma, falando desde antes de tudo. Eu coloquei um Muito cronômetro obrigada, aqui do meu lado para me ajudar, foi por isso. Pode ser que falando... ajudem vocês. Você foi falando super calma, é isso que eu estou querendo dizer, né? Falou com calma, falou, recuperou lá de trás. Muito bacana, muito obrigada. Agora, vou chamar o pessoal, já está do Smart Cities Recife. Quem vai fazer a apresentação pode já ir compartilhando o que for compartilhar, e quando estiver pronto, começa livremente. Ok. Apareceu? Sim. Sim. Ok. Boa noite a todos, meu nome é Cíntia Urbano, eu sou membro pesquisadora do Smart City, o grupo membro da Liga Pernambucana aqui de Recife, e entramos aqui no Comoanda com a pretensão de colocar a mobilidade ativa no centro urbano histórico da cidade do Recife. E no decorrer dessas semanas, né, com o Comoanda, a gente aprendeu muita coisa, e a gente já colocou um nome, né, nesse projeto. Então, a gente já colocou aí o CIMOVA, que é o Sistema Integrado de Mobilidade Ativa, já para começar a buscar novas ferramentas para esse tipo de interação, né, com a cidade. Então, qual é o cenário que a gente estava buscando, o cenário que a gente vê, na realidade, no centro urbano aqui de Recife? É o sistema de mobilidade que coloca o transporte privado como protagonista, o potencial de caminhabilidade das ruas inexplorado pela população que acessa o bairro, todas as vias de acesso, tanto de particulares ou transporte públicos, não têm uma acessibilidade muito boa, muito menos as calçadas para a população, e o potencial turístico, né, do centro histórico, que é totalmente esquecido, totalmente desvalorizado e sem uma requalificação ou uma reabilitação favorável. Para quem não conhece Recife,
é formado por duas ilhas, o centro, né? O bairro do Recife e a ilha de Antônio Vaz, que encontra o bairro de São José, que é essa vista superior que a gente está vendo agora. Tanto o bairro de São José tem um bairro de Santo Antônio, Capunga, que é os 3 bairros que compõem essa ilha. Aí fizemos assim um parâmetro, né, dos dois bairros, né, como são diferenciados. O bairro de São José, ele possui áreas obsoletas e abandonadas. Há várias especulação imobiliária colocando em risco a questão da gentrificação. A gente pode ver lá no topo da imagem já as 2 torres gêmeas, né, que já é famosa nacionalmente, com alguns acontecimentos. Então, desvalorizando a questão de gabarito da estrutura, das edificações e também o turismo, né, que aí a área patrimonial desvalorizada. O uso prioritário do transporte particular, grande número de estacionamento, a maioria dos prédios são destruídos e colocados abaixo só para ser estacionamento hoje em dia, e as intervenções urbanas voltadas praticamente a veículos. Então, essa parte da ilha é totalmente desvalorizada. Já o bairro do Recife, que é o bairro onde tem o Marco Zero, que a gente fala, é um bairro totalmente mais frequentado, ocupado pelo Porto Digital, que colocou várias ações de requalificação e teve várias intervenções que incentivaram a mobilidade ativa. Aí já coloquei uma foto minha e de alguns amigos andando de bicicleta num belo domingo de sol, e temos já um bulevar gigantesco que liga do Marco Zero até a outra ponta da ilha, que você anda tranquilamente sem nenhum problema. Então, como otimizar a estratégia de mobilidade ativa no bairro de São José? Aí colocamos alguns pontos em questão, né, que seria a nossa solução, que seria o quê? Dados. Então, durante eu e a Alice, que somos as 2 cabeças desse projeto, eu como arquiteta e ela como engenheira civil, durante o nosso curso de graduação e pesquisa, usamos sempre programas como o EVMET, o Climate Consult, e também a questão do BIM, né, que nos ajudam a obter os dados de indicadores térmicos, análise de CO2, grau de conforto, etc. Só que esses programas, muitas vezes, não são suficientes para o nosso tipo de pesquisa, porque eles utilizam uma certa área, uma pequena área, na realidade, e você tem que colocar tanto a hora, o dia, você não é nada real, é tudo virtual, né? Então, isso dificulta muito o que a gente quer realmente, que é a coleta de dados. Então, a gente está propondo a solução que utiliza os dados obtidos por sensores instalados dentro do perímetro do bairro, em estudo, que seria o bairro de São José, como ferramenta de apoio à decisão de intervenções associadas à mobilidade ativa. Isso seria como? Que seriam os nossos interesses. Descobrir informações em tempo real sobre o índice de caminhabilidade e ciclomobilidade, a intensidade de ruído nesse perímetro, a emissão de CO2, conforto térmico e outras coisas. Como seria isso utilizado? Usando a IoT, que é a Internet of Things, dentro de uma plataforma digital, onde todos os dados serão abertos para a população e que seja possível quantificar o benefício das estratégias de mobilidade ativa aplicadas. Nessa plataforma, que seria uma startup, a gente está e pretende ter o selo GovTech, né, que é o selo fundamental para qualquer startup que tem proposta de melhoria para a população dentro de uma cidade. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o bairro de São José, esse seria o perímetro a ser pesquisado, que é só um perímetro de 266 km², que tem esses pontos vermelhos são os pontos patrimoniais, e os pontos laranjas seriam os pontos onde seriam os sensores a serem colocados. É só uma pequena parte desse grande mar de bairro. Aí, quem é o nosso público, né? Já nas pesquisas com como anda, a gente quis colocar também esse tipo de questionamento. O que ele pensa e sente? No bairro de São José, ele tem medo de transitar pelo bairro, tem um desgosto da falta de estrutura de mobilidade, o bairro é totalmente sem vida, sem convívio, mesmo tendo tanto atrativo. Ele fala e faz, evita caminhar pelo bairro, justamente pela falta de segurança. Ele escuta, não fica andando por esse bairro sozinho, é perigoso, não passa ninguém. Então, tanto para as pessoas como para nós mulheres também, principalmente, né? O bairro é esquecido e obsoleto, não tem potencial. Ele vê grande potencial patrimonial e turístico,
e desgosto desgosto com a falta de infraestrutura e de mobilidade voltada ao transporte público. Então, o que esperamos atingir? A melhoria na qualidade de vida da população do espaço urbano e a diversificação dos modais de transporte, entendimento da mobilidade ativa como um transporte eficiente, sustentável e funcional. Bom, então, aqui seria o nosso time, eu, a Alice e o grupo membro, que é a Smart City, que tem muito mais gente aí por trás disso, tem várias pessoas engajadas que estão nos ajudando. E o nosso contato, e no futuro terá o Instagram, que é o Simova, que está em construção e possivelmente vai ser colocado logo mais na rede de vocês também, no Como Anda. Acho que é isso. Muito obrigada, Cíntia. Estou ficando, Sete também, estou ficando muito feliz, como todo mundo está falando com calma e contando uma bela de uma história, né? E como a Vans falou, a louca dos dados aqui também agradece, a gente curte. Todo mundo aqui curte. A Sil riu um monte também, mas ela que mais é a pessoa dos dados. Muito obrigada, Cíntia. Agora vou chamar o Michael para apresentar o trabalho do PROD e o pessoal do Sonhando a Pé já vai se preparando. Vou avisar quem vai depois. Muito obrigada, parabéns pela apresentação. Agora vamos com o pessoal do PROD. Opa, boa noite. Vamos lá. Então, a gente tentou imaginar uma imagem síntese que pudesse facilitar a compreensão, a interpretação e a apropriação de todos aqueles que se envolverem com a nossa proposta a replicar isso e a dar continuidade, né? Porque aqui, como vocês veem, essa imagem síntese traz essa representação de uma rede, que é um dos nossos propósitos, de formar uma rede ampliada, tá? E representada aí por esse arranjo capilar, né? Essa malha, né? Essa ramificação. Então, desde o início, a ideia é que fosse um experimento aberto, que novos atores pudessem se engajar a qualquer momento, né? Está muito além aí do tempo oficial do LAB também, essa é a ideia. Então, ele traz esses dizeres que são essenciais, o que há pelo caminho, então essa pergunta sempre vai permear qualquer ponto da caminhada, desse andar, e a ideia dos circuitos, essas conexões, então, circuitos ampliados, né, para a gente atingir esse propósito de realmente chegar naquilo que a gente está chamando dos vários territórios, contextos os mais diversos que a gente está abordando. Então, essa é a ideia principal e que essa imagem possa facilitar. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente vem trabalhando com essa chave dos ganhos, descobertas e desafios quando a gente se propõe a andar a pé pelos lugares. E aí, tentando imaginar todos os ganhos, desafios e descobertas de todos os tipos, de várias formas. E aqui a gente traz uma pequena representação, que é pensando no dentro e no fora, aquilo que nos provoca internamente nas pessoas, mas também que provoca no ambiente externo. Então, esse duplo movimento para o nosso âmago, mas também para a sociedade de um modo geral. Então, fazer essa circulação. Então, a gente representa nesta imagem os órgãos e sentidos corporais, né? Aqui, no caso, o coração, os pulmões, os pés, o cérebro, né? Então, a gente brincando um pouquinho que ganhos são esses, que isso pode possibilitar esse gesto, né, de andar. E aí o tecido corporal, né, ali saiu com o tecido social, mas o tecido corporal, a nossa pele, como ela possibilita essas interações, esses contatos, enfim, essa diversidade cultural e dando suporte para essa trama que é o tecido social. E aí a gente continua nessa brincadeira, trazendo meio que um mantra, né? Essa imagem representando um mantra, e que ela vai se modificando conforme a gente vai entendendo o significado. Então, quando a gente fala dos sentidos do caminhar,
É o sentido que faz para cada pessoa, aquele jeito, aquela forma, aquele andar a pé naquele determinado tempo e lugar, né? Adotando aí o parâmetro sensorial, né? Como que a gente se faz uso, né, dos vários sentidos, né? Uma vez que a visão é o que mais tem destaque, né? Que a gente depende tanto da visão, e é o que, né, sobrepõe. Então, como que a gente utiliza os outros órgãos do sentido também para dar mais sentido para esse ato, esse gesto de caminhar e aí a gente se atreveu a colocar a imaginação como um sexto sentido, né? Aquilo que nos projeta para além do concreto, né, da cidade, da rua, do lugar, mas que nos permite entrar nesse universo do abstrato, né, e, enfim, ampliar as possibilidades de beneficiar desta forma de se locomover, enfim. E aí a gente se pergunta, né, nesse circuito ampliado do andar a pé, ele não é ampliado só no sentido do território, mas ele é ampliado também no sentido da leitura, da interpretação do que isso significa. Será que é a mesma coisa andar por um determinado caminho na primavera e no inverno? As pessoas têm a mesma disposição, as condições são alteradas com as estações do ano, então é para a gente também colocar isso como um parâmetro importante, assim como poderíamos pensar na lua cheia, o verme passeia na lua cheia, também nas outras fases da lua, somos influenciados por tudo isso, por essas forças cósmicas e, enfim. Aqui um pouquinho daqueles que toparam logo de cara, né, estar com a gente, né? A gente acredita que tantos outros vão se somar nessa caminhada, né? A gente está chamando de articuladores, mobilizadores. Por quê? Articulador é aquele, então aqui um pouquinho do papel, né? Articulador é aquele que busca conectar os vários mobilizadores locais. Está lá, para usar uma linguagem corrente, né? Aquele que está na linha de frente, que está lá na ação direta, é o mobilizador local. Então, a gente tem aqui basicamente 4 territórios principais de partida. Podemos ampliar isso, como anunciado ali nos circuitos. Então, a gente tem aqui o campus da USP Butantã, na cidade de São Paulo, a Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais. Então, a gente tem 2 ambientes universitários. A gente tem a região do Butantã, que é um bairro, mas é um distrito da cidade de São Paulo. E a gente tem uma pequenina cidade chamada Carmo da Cachoeira, no sul de Minas, né? Então, são lugares com características bem distintas, e a ideia também é a gente poder comparar soluções que aparecem em cada um destas localidades. E quando a gente fala de representantes públicos do RP, a gente vai além daquele que já vem à nossa mente, que é o representante governamental, né? Aquele que é o formal, mas um líder comunitário para nós passa a ser um representante público. Um grêmio estudantil na universidade passa a ser um representante público, um dirigente passa a ser um representante público dessa iniciativa e dá voz e dá para essa ação. Aqui só para ilustrar um pouquinho desses territórios que de partida a gente está, né, quão diverso ele é, e esse é o grande desafio que a gente se propõe, a tentar entender o sentido do caminhar, do andar a pé em cada lugar dele. Aqui o nosso cronograma, mas mais para a gente ilustrar isso que a gente está chamando de ferramentas de mobilização e de imaginação. A ideia é que a gente tenha encontros, ferramentas através de encontros, para imaginar que instrumentos são pertinentes e são apropriados ou são importantes a gente construir com esses mobilizadores para serem aplicados naquele lugar. E as ferramentas de mobilização também, né? Como que a gente, junto com cada mobilizador, a gente desenvolve esses instrumentos que possa colocar essa ação ali de forma mais consistente. E aí, chegando no nível das intervenções, a ideia é a gente
também se valer dessas linguagens potentes, né? Então, nesses circuitos ampliados, né? Então, as linguagens são diversas para a gente fazer uma intervenção. Pode ser... E isso a gente vai construir com os mobilizadores, essa é a ideia, né? E o PRODES, esse papel de articulador, e juntamente com os vários mobilizadores, a gente ir construindo essas formas de intervenção em cada lugar, que pode ser empacotada como comunicação, mas também como educacional, através de cursos, ou através de formas físicas, né? Ou artísticas, né? Fotografia, poesia, pintura, enfim. Um pouquinho do que nos inspira, né? Lógico que as iniciativas que estão sendo compartilhadas desde o início dessa jornada aqui são super inspiradoras, né? O Como Anda, pela oportunidade, um material que o PRODE lançou recentemente, que é o Caderno Jornada Vidas Ativas, né? Também é uma inspiração, onde a gente tem modelos de leitura e de tentativa de interpretação do ambiente, das pessoas que procuram levar vidas mais ativas, né? Também na literatura, né? E uma experiência muito bacana que aconteceu aqui no Jardim Pantanal, na várzea do Rio Tietê, que é chamada Nossa Calçada, né? Onde uma das coautoras dessa iniciativa, ela traz um pouco o conceito de autoria, que não é novo, né? Paulo Freire já falava disso, protagonismo, tantos outros autores já falam disso, mas que é esta ideia da gente dar autoria para quem está lá na ponta. Então, quem vai descobrir, vai inventar a intervenção que deve ser feita ali é aquela população, aquelas pessoas que estão ali naquele lugar. E a gente participa desse processo, né? Então, as inspirações são múltiplas, né? E continuamos abertos a tantas outras. Bom, isso aí para finalizar, não sei se eu tenho um tempinho ainda. Não! Não tem, você já passou do tempinho. Não, Você só usou fazer o uma truque provocação. da linguagem poética para ganhar. Só para falar para a Vans o seguinte, que tem uma dica aqui, que como ela é DJ oficial do Lab, né? A gente, né, tem um samba erudito do Paulo Vanzolini, onde ele diz: andei sobre as águas como São Pedro. Então, né, então para a gente, assim, a pergunta que a gente se faz nesse processo é: toda cidade, o lugar é caminhável. A gente parte desse pressuposto e é algo muito óbvio, né? Mas depende das circunstâncias. Então, cidades, lugares, comunidades mais caminháveis tornam as pessoas mais saudáveis, felizes e prósperas. Mas a questão não é só de ser mais caminhável, né? A qualidade do caminhar, do andar a pé, e que pode nos levar para além do gesto trivial. Obrigado, desculpa. Obrigada pela... Nem eu posso dizer pela dose gigante de poesia hoje. E pelo trabalho, né? Sempre. Eu vou pedir para o pessoal agora do Sonhando a Pé apresentar agora, e o pessoal da Nossa Calçada já ir se preparando para apresentar depois. Bem, todos já conseguem visualizar? Sim. Bem, ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Cheia, Ana. Não tá? Agora tá, agora tá. Ah, obrigada. Vou colocar meu timer. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Eu hoje vou apresentar o projeto Sonhando a Pé. A gente está muito feliz de apresentar esse projeto para o mundo, né? Na experiência de hoje. E a nossa intenção é falar um pouquinho do grupo, quem constitui o grupo, o nosso projeto em si, a questão do LabMap e as possíveis expansões do projeto. Bem, quem é quem nesse grupo? Basicamente, nós somos uma junção mesmo de pesquisadores sobre mobilidade ativa e mobilidade urbana no geral. Nós temos integrantes de 2 empresas privadas e integrantes de 2 universidades. Então, temos algumas pessoas da Sistra, que trabalham ou já trabalharam na Sistra.
Temos algumas pessoas da UFOP, da UFMG, lembrando que essa equipe é um pouco maior, nós não conseguimos colocar todos aqui, mas tem alguns principais representantes ali. E temos uma representante também da Metrics Mobilidade, que é também uma empresa sobre mobilidade urbana. E, basicamente, a gente se juntou naquele estilo de um conhece o outro, que conhece o outro, e formamos um grupo mesmo para participar do Lab. Então, é isso. A gente gosta de falar que a gente acabou tendo a nossa trajetória, um cruzando o outro, caminhando para a construção de um sonho em comum, que basicamente é promover a mobilidade ativa aqui em Belo Horizonte, fazer estudos e intervenções focadas na mobilidade ativa. E a gente tem até uma piada aqui em Belo Horizonte, quem é de BH sabe, que praticamente já virou um ditado popular, que BH é um ovo. Então, assim, em determinado momento, uma pessoa vai conhecer a outra, todo mundo se conhece nessa cidade. Então, a gente gosta de brincar que é isso. A gente é um grupo heterogêneo, mas que se conheceram nas trajetórias e nos formamos a partir do LabMap. E bem, como que inicia essa jornada? Como eu disse, essa jornada ela inicia pelo LabMap. A gente teve uma ideia, uma pessoa chamou a outra, que chamou a outra, que chamou a outra. Nos juntamos e fizemos a inscrição para essa iniciativa, né, para essa chamada. E a nossa ideia é basicamente estudar a mobilidade ativa com a perspectiva das crianças como principal questão. Então, a gente entende, sim, que se um projeto ou uma iniciativa ela é feita de forma que o espaço urbano seja inclusivo para crianças, de toda maneira ele vai ser para os outros pedestres também. Então, a gente trabalhou com essa ideia, fizemos a inscrição e, para nossa felicidade, a gente conseguiu passar. E, bem, todo o nosso grupo se formou a partir daí, a gente nem tinha nome, a gente não tinha logo, nós só éramos um grupo de pessoas que se juntou por essa causa e, a partir do Lab, a gente conseguiu se juntar, de fato, como um grupo e a gente vem crescendo muito a partir de então. E, bem, como que é o nosso projeto, né? O que a gente se inscreveu? A gente queria fazer intervenções, na verdade, são projetos, parcerias, com escolas, para que a gente pudesse estudar o entorno dessas escolas, colocando o olhar das crianças, né, dos alunos, crianças ou adolescentes, como o principal norteador do projeto. Então, a nossa ideia é fazer a coleta de dados e conhecimento desses alunos. Em seguida, seria feita uma atividade de engajamento comunitário e conscientização com eles. Em terceiro momento, seria feita a aplicação de um índice de caminhabilidade e a discussão e validação desses resultados, porque hoje, pelos nossos integrantes da academia, já vem sendo desenvolvido dentro da UFMG e dentro da UFOP um índice de caminhabilidade próprio, que ele vem sendo aprimorado cada vez mais. E a nossa ideia, então, era cruzar esses dados com a visão, a percepção dos alunos, né, das crianças e adolescentes, para poder criar, de fato, um projeto que integrasse esses dois métodos. E, por fim, a gente queria fazer uma ação de urbanismo tático no entorno e uma celebração junto aos alunos e à comunidade. Infelizmente, essa última etapa a gente não consegue realizar agora, por conta da pandemia, né? Implicaria num risco para os envolvidos, que a gente não consegue fazer nesse momento, mas nada impede que futuramente a gente consiga, sim, aplicar a intervenção no espaço mesmo, a partir dessa construção coletiva. E, bem, algumas questões da nossa visão de futuro a gente já apresentou para o pessoal do Lab, mas acho que é interessante a gente falar com o restante do pessoal que está aí no encontro hoje, que é basicamente o entorno das escolas ser mais amigável aos pedestres, em especial para as crianças. Os alunos se sentem mais seguros para ir para a escola em modos não motorizados, ou complementarem um trajeto em transporte público ou com a caminhada em si, é uma das nossas visões. A questão do aprendizado coletivo, acerca dos interesses e necessidades das crianças no que diz respeito às calçadas e o espaço público. A maior sensação de segurança, conforto e pertencimento entre crianças e jovens. E as crianças compreendendo o espaço público como um lugar para ser ocupado e entendendo os benefícios associados à caminhada, basicamente numa ação conjunta mesmo de conscientização das crianças e adolescentes. Bem, e o nosso projeto piloto, que a gente já deu início, a gente está muito feliz que a gente conseguiu uma parceria com uma escola municipal aqui em Belo Horizonte, chamada Governador Carlos Lacerda. A gente conseguiu essa parceria através do intermédio do Alexandre, que é um dos coordenadores da escola, e da Glau, que é uma das professoras do 4º ano. Eles abraçaram o nosso projeto, eles estão junto com a gente, e a gente está aprendendo muito com eles, inclusive,
Nós já iniciamos já o contato com o pessoal através das turmas da GLAU. A gente já aplicou alguns podcasts. Esse cartaz ali no meio foi o início da nossa parceria, que a gente registrou nossa parceria com eles. A GLAU está fazendo essa intermediação mesmo com os pais e, consequentemente, com os alunos. E, bem, desde então, a gente vem formando já roteiros e atividades em conjunto com as atividades dadas pela professora GLAU. Com relação ao nosso cronograma, a gente já teve o início no LabMap, a gente conseguiu formalizar a parceria já com a escola para o projeto piloto, lembrando que é o nosso primeiro projeto, então a nossa ideia é, de fato, criar uma metodologia e ir aprimorando ela ao longo do tempo. A questão da criação da metodologia, a gente já iniciou ela e já vamos fazendo ela ficar mais madura agora, para a gente conseguir colocar um plano mesmo para ser empregada essa metodologia. Nós já iniciamos, inclusive, a coleta de dados com os alunos. O processo de conscientização e aprendizado, né, dos alunos sobre a importância da mobilidade a pé, a gente está iniciando esse mês agora com os conteúdos focados nisso, e vai até o final de julho, que é o período do LabMap. A questão da aplicação do índice de caminhabilidade no entorno é uma atividade que a gente já está prevendo para junho, para poder fazer depois a comparação dos resultados e a construção desse sonho que a gente chama, né, junto com a comunidade escolar, que basicamente é pegar os dados da aplicação do índice em conjunto com os dados que a gente vem trabalhando com os alunos. Em paralelo, a gente já vem prevendo atividades de captação de recursos necessários, tanto para esse projeto piloto, para outras parcerias também. E, por fim, o que a gente gostaria é fazer o desenvolvimento de um documento, que a gente chama de documento de narrativa da trajetória, sobre todo o processo que está sendo com essa parceria junto com a escola, a divulgação desse material com os principais tópicos da ação, e, por fim, o encontro de celebração e apresentação de resultados. Os 3 vão acontecer em agosto, tanto no âmbito do LabMap, mas a gente também queria promover esse encontro com o pessoal da escola que a gente está fazendo a parceria. E, bem, qual que seria nosso mínimo produto viável, que é a nossa promessa para essa parceria que a gente está fazendo dentro do LabMap? A gente queria produzir basicamente 2 materiais. Um, que é esse documento da narrativa da trajetória, que é um documento geral sobre o projeto, para a gente poder divulgar ele mais espesso, mais técnico. E, por fim, um material específico para as crianças e escolas, com uma linguagem mais acessível, e para eles terem esse material como lembrança, né, e confirmação ali do processo de conscientização sobre a mobilidade ativa. E, por fim, a gente só queria dizer que o nosso sonho ele já extrapolou o LabMap, a gente já tem possíveis outras parcerias já em andamento com outros parceiros em comunidades aqui em Belo Horizonte, e agora, daqui para frente, é só voar. E obrigada, gente. Desculpa, eu passei um pouquinho. Eba, um pouquinho tá tudo bem, Ana. Muito bacana, muito legal. Saber, muito legal mesmo ver que vocês já estão voando, né? Nem é só voar agora, já está voando. Muito obrigada mesmo. Agora eu vou chamar quem vai apresentar pelo Nossa Calçada e pedir para quem vai apresentar pelo Flutua já se preparar. Boa noite. Nós fizemos um pouco diferente, a gente montou um vídeo, tá, explicativo, né, de forma geral do nosso projeto, e a Viviane vai fazer a apresentação, tá bom? Só um pouquinho que acho que ela está terminando de configurar. A equipe do projeto Nossa Calçada é composta pelas docentes e discentes da Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira. As docentes são Helena Mendonça, Yara Alves, Janaína Antonino, Lília Barros e Patrícia Baldini. As discentes são Franciele Pessoa, Isabelle Ferreira, Júnia Clara e Viviane Reis. Nossa cidade, Itabira. Uma cidade de tantas histórias, conhecida como Cidade do Ferro.
ou como a famosa terra do poeta Carlos Drummond de Andrade. Mineira como é, tem os relevos montanhosos, e devido a isto, você pode pensar que é difícil caminhar por ela. Bom, você não estaria tão errado. No entanto, a dificuldade não é devido à cidade apresentar uma topografia acidentada, mas devido à falta de informação e orientação para lidar com as calçadas desta região. Em Itabira, não é difícil se deparar com calçadas com excesso de degraus, com obstáculos e até mesmo estreitas. Isto definitivamente atrapalha a mobilidade dos pedestres. Queremos mostrar à população que é possível tornar nossa cidade mais acessível e caminhável. Queremos a nossa calçada, um espaço em que o protagonista é o pedestre, um espaço que forneça segurança, conforto e acessibilidade. Por que queremos isto? Porque acreditamos que caminhar pela cidade não é somente passar pelas calçadas a fim de chegar a um determinado destino, mas é se conectar com as velhas e novas histórias da cidade, é sentir com os pés as emoções trazidas por um caminho singelo, que é direito básico de todos. Mas por que encontramos tantas calçadas irregulares ou até mesmo inexistentes? Muitas das vezes, as pessoas desconhecem as normas e as leis que regulamentam as calçadas. E em vista disto, nossa ideia é que, junto com o poder público, possamos elaborar um manual, expondo essas regulamentações e informações que abordam a execução e a conservação das calçadas. Além disto, interagir com a população por meio de redes sociais, com o objetivo de conscientizar e sensibilizar a população em relação à importância de projetar, executar e manter as calçadas da cidade em bom estado. E quem sabe, construir uma calçada modelo. Nós sabemos que podemos encontrar alguns obstáculos para consolidar a nossa ideia em curto prazo. E por isto, estamos empenhadas em entregar um produto mínimo viável, que trata-se da entrega de informação e orientação por meio da plataforma do Instagram e por uma cartilha impressa que abordará o assunto de forma mais didática. Assim, com acesso a esses materiais, as pessoas terão a capacidade de edificar a nossa calçada. E como diz o filósofo e escritor francês Olivier Monjan, boa cidade é aquela que o seu morador pode sentir com os pés. Obrigado pela atenção de todos. É isso. A nossa apresentação foi feita pela nossa aluna Viviane, né, e pelas outras alunas. E aí a gente fez esse vídeo por conta do tempo também. Eu acho que ficou claro, né, para todos. Obrigada. Queria só fazer um comentário, que a gente ainda tem um tempinho aí. Eu queria só comentar que a plataforma do Instagram, ela ainda não foi criada porque nós submetemos o projeto para a coordenação de extensão Itabira e a gente recebeu a notícia essa semana passada, né, que o nosso projeto foi selecionado. Então, agora que a gente tem o projeto registrado na universidade, aí agora a gente vai começar a fazer a divulgação do Instagram. Foi contemplado, ficou em 4º lugar. Obrigada, gente. Ei, obrigada por contar essa, que para a gente vocês tinham comentado, né, que estava selecionando, que legal, só ainda tem notícias boas, mais ainda, parcerias, editais, que luxo, muito feliz de vocês contarem, compartilharem isso aqui também, e compartilharem hoje, né, que tem mais gente. Muito obrigada. Parabéns pela presença. Vocês sempre a gente esperar o videozinho, né? Muito legal ter essa diferença, a diferença das plataformas, né? Brigadão pela apresentação. Bom, agora eu até me perdi. Flutua!
Pedir para o pessoal, quem for apresentar pelo Flutua, preparar a sua apresentação, e quem é do Observatório de Maceió já ir ficando certinho para apresentar logo depois, tá bom? Já está lindo aqui na tela. Pronto, boa noite. Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Perfeito, Isadora. Então, boa noite, gente. Me chamo Isadora, eu estou aqui representando o coletivo da Flutua, de Uberlândia, Minas Gerais. O nome que a gente escolheu para a nossa iniciativa foi Flutuanda, pensando exatamente em trazer a força do andar para a palavra, junto com o nome do nosso coletivo, e fazer esse paralelo entre uma hora tá no ar e uma hora tá com os pés no chão. O coletivo ele é formado por mais 4 mulheres, a Beatriz, a Luísa, a Raíssa e a Lara, que também vai participar da apresentação. Então, como alguns de vocês já sabem, a Flutua é um coletivo que trabalha com oficinas educativas e estruturas infláveis, feitas de resíduos plásticos, e a gente busca atuar na cidade de diferentes formas. Então, tanto estar no espaço público, como em universidades, como em comunidades em situação de vulnerabilidade, e também quando nós somos chamados para participar, integrar algum evento de arte, de arquitetura e festivais. Dentro do que a gente discutiu e debateu sobre a chamada, a gente entendeu que o principal foco nosso seria deixar a caminhabilidade na boca do povo. Porque, assim, foi a primeira vez que o coletivo trabalhou com o assunto da mobilidade a pé, e a gente estava querendo abraçar o mundo, assim, que é um pouco do que nós somos mesmo. E aí a gente foi percebendo que, na verdade, é uma pauta muito fraca na cidade, que é uma coisa muito nichada, e que valia a pena, ainda mais estando no eixo B, que é de sensibilização e campanha, efetivar isso na cidade. Então, a gente estruturou a nossa proposta, principalmente pelo mapeamento, pelo debate, pelo diálogo, buscando efetivar essa comunicação, a flutuação e a mobilização, onde o sonho está sempre acompanhando a gente. Então, essa parte por onde a gente começou e a gente está focado até agora, nesse mapeamento, no debate e no diálogo, a gente fez conversas com profissionais envolvidos na questão da mobilidade, tanto da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo mesmo, como também profissionais do poder público. Nesse momento, eu acho que vale ressaltar a nossa comunicação com a Maria Cecília, que foi por causa dela que lá em 2016 teve o projeto de lei que instituiu o Observatório de Mobilidade, mas que desde que ela se afastou do cargo está parado, e também pelo fato da nossa aproximação com uma vereadora da cidade, que tem como pauta o direito à cidade, que é a Amanda Gondim. E aí, nisso da comunicação, a gente também tem colocado nas nossas plataformas, na nossa rede, que já existia da Flutua, o assunto e obtendo, assim, quais são as impressões das pessoas que a gente conhece sobre o caminhar a pé, sobre estar na cidade. Acho que é importante da gente lembrar também que a gente escolheu pelo recorte das mulheres e que, naturalmente, assim, a gente tem chegado nas mulheres para conversar e, inclusive, a gente conversou com as meninas do Pé Experimental, estivemos numa reunião com a Bianca Macedo, do podcast, e é isso. Bom, então a gente tem estruturado a nossa campanha a partir do informativo, do inflável e de um vídeo registro, né? Nessa intenção de comunicar, flutuar, inflar e mobilizar, para a gente sonhar junto um projeto amplo de mobilidade a pé. O informativo, que seria essa fase inicial da campanha, seria, que a gente denominou de Flutuanda,
uma defesa dessa cidade mais caminhável, né? Que entra bem no que a gente tem tido como lema, que é deixar o caminhar na boca do povo. Então, o nosso objetivo é uma conscientização e informação da sociedade civil, e por isso ele seria feito de uma forma bem democrática e de uma distribuição mais ampla, né? A gente tem essa intenção de divulgar mesmo, como a Bianca falou no podcast, de ganhar a imprensa e de colocar isso na boca do povo. Uma das referências nossas, inclusive, para esse material é um material do Instituto Poli, sobre A Rua Não é Livre, que fala sobre a relação das mulheres com a cidade. E aqui é um pouco da estrutura dele, sobre o que é caminhabilidade, por que devemos defender a mobilidade a pé. Você se sente confortável ao caminhar, saiba o que já conquistamos e o que ainda podemos conquistar. Então, é uma introdução à temática, como é uma discussão muito fraca aqui ainda, e também já uma pesquisa mais aprofundada. O inflável seria esse momento de gritar para todo mundo e falar: estamos aqui, estamos discutindo isso, venham discutir com a gente, e colocar em pauta mesmo na cidade, de forma visual, volumétrica e um impacto mesmo, né? Para que a gente tenha uma ferramenta, uma tática, assim, de ganhar a imprensa, as redes sociais, a comunicação com a cidade, de movimentar mesmo. Fiz passagem. Isa? Ixi, acho que travou. Gente, eu acho que travou aqui. Pronto. E aí, no período de pós-campanha, nós pensamos num vídeo registro, porque a gente tem percebido quão rico tem sido esses diálogos que a gente começou com nesse período de pré-campanha. E esse objetivo o objetivo desse vídeo registro é um relatório das nossas atividades open source para fomentar essa pesquisa aqui e para ter, assim, como base de desenvolvimento de políticas públicas relacionadas com a mobilidade a pé no município, principalmente porque a gente já tem esse diálogo aberto com a Amanda, que é a vereadora, e também como uma contribuição para próximos projetos, para a gente continuar nesse projeto e divulgando mesmo a mobilidade a pé, mas também sonhando em como aplicar isso e agir. É isso. Eu não sei se a Isadora quer complementar alguma coisa. A gente tem 20 segundos. Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque o slide travou aqui aquela hora, gente. Não, e aí eu só queria comentar, assim, que uma coisa que a gente discutiu bastante é sobre quando sair a campanha do Calçada Cilada, se envolver com ela, trazer ela para a cidade de Uberlândia, e que também a gente está em comunicação com a Secretaria de Trânsito e Transportes para entrar na campanha nacional do Maio Amarelo. Então, a gente pensa nessas campanhas que tem uma capacidade municipal como meio de comunicação também. Eu acho que é isso, a gente gosta muito dessa frase aqui e a gente pensou em trazer ela para trazer também a questão do inflável para a apresentação. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, muito obrigada. Agora, gente, agora eu pedi o Observatório de Maceió, né? Isso, boa noite, gente. Exatamente. Depois, só um minutinho, aí o pessoal do Coreografando Rua se prepara para falar depois, tá bom? Obrigadão, Mariana. Boa noite, gente. Eu vou pedir desculpa, tá com a câmera fechada aqui, mas ela tá com um probleminha, minha câmera, não consigo compartilhar. Mas eu vou compartilhar aqui minha tela. Espero que vocês estejam vendo.
Bom, eu sou a Mari, eu vou apresentar um pouquinho da nossa iniciativa, que é o Observatório de Maceió. Junto comigo, tenho mais outros 3 colegas, que é o Lorival, o Ayrton e o William. O William vai me ajudar também na apresentação já já. Nós 4 somos arquitetos e a gente gosta de brincar, de dizer que a nossa maior inspiração é a revolta. É uma inquietação, né? Onde a gente vê as coisas acontecendo na nossa cidade e não existem muitas soluções, muitas iniciativas para contornar algumas situações polêmicas aqui da cidade, né, de Maceió. Aqui eu deixei o nosso balde de inspirações, porque a gente sempre gosta de ficar voltando aqui para trazer novas ideias, novas inspirações. O Como Anda, com certeza, está aqui no nosso balde, assim como outras instituições aqui do Nordeste e do Brasil inteiro. Bom, então vou tentar resumir um pouco o nosso projeto, vou tentar ser breve para não passar muito tempo. A ideia central do nosso projeto é fazer uma análise e divulgação de dados territoriais urbanos de 2 locais diferentes aqui de Maceió. Esses dados são relacionados à mobilidade e a gente vai divulgar esses dados através de uma comunicação descomplicada, inclusiva e ampla. Mas como assim, Mari? Fazer uma análise, né, do território. A gente está definindo indicadores da qualidade do espaço urbano, através de algumas referências que eu vou falar mais para frente, e através desses indicadores a gente vai analisar 2 espaços urbanos de Maceió diferentes. Esses 2 espaços são espaços opostos, são espaços que são extremamente diferentes, né? Já eu falo mais um pouquinho. Depois que a gente fizer uma análise desse espaço urbano, desses 2 lugares, nós vamos atrás de informações e dados acerca dos investimentos destinados para esses 2 locais, relacionados aos indicadores. Por exemplo, nós já selecionamos um indicador que é relacionado à limpeza urbana, a acúmulo de lixo, né? Então, a gente vai fazer análise desse indicador nesses 2 lugares e depois vai cruzar com os investimentos direcionados à limpeza urbana, cruzar todas essas informações e trazer para a população esses dados através de gráficos, através de imagens que sejam de fáceis leituras, né? A gente quer com isso o quê, né? Aumentar a conscientização dos direitos urbanos e ter uma noção de como os investimentos são territorializados na cidade. Porque quando a gente vê graficamente, espacialmente, qual lugar está sendo mais investido, qual lugar o investimento está sendo destinado corretamente, a gente consegue ter uma noção do porquê aquele espaço funciona daquele jeito, né? Então, aí é o nosso objetivo resumido, né? E onde acontece esse nosso projeto? São 2 locais, como eu disse, muito diferentes, né? Um é o Orla da Praia, que é o nosso cartão postal aqui de Maceió, que, enfim, belo pelas praias, pelas paisagens, e o outro local é a Orla Lagunar, que é um lugar totalmente diferente da Orla Marítima, né? É um local esquecido por todo mundo, até pela população, pelo governo, onde a gente vê lá uma das maiores favelas de Maceió, que é o Surubim de Capote, a gente vê os direitos dos cidadãos sendo ignorados naquela região. Então, a gente já está dando um pouco do spoiler, né, dessas 2 regiões, quais são as diferenças desses 2 locais, né? O nosso público final, a gente chegou à conclusão que vão ser, né, os grupos, organizações, instituições e ativistas urbanos que já atuam na cidade. Porque um dos nossos desafios que a gente estava, né, no decorrer do projeto, a gente viu que não adianta, não é que não adianta, mas o nosso público final serem os moradores dessas regiões, a gente vê um empecilho, porque a gente vê que é difícil as pessoas se engajarem, se envolverem em relação a essas questões da cidade. Então, a gente focou nesses grupos que já estão atuando na cidade para que esses dados que a gente colete sejam mais efetivos dentro da atuação de cada grupo e instituição dentro dessas regiões. Aqui é um pouquinho a nossa área de estudo, peço perdão pela bagunça aqui, mas foi o que a gente conseguiu organizar. Aqui onde está o meu mouse é um pedaço aqui da Ponta Verde, a Orla Marítima, né? E aqui do outro lado é a Orla Lagunar, onde a gente possui essas características que eu comentei.
Aqui agora, então, a gente vai falar um pouco sobre nossos indicadores. O Will vai falar um pouquinho mais. O Will está por aí? Boa noite, né? Eu vou dar continuidade à apresentação da Mari. Como a Mari falou, né, a gente organizou alguns indicadores com esse propósito de fazer uma comparação de investimentos, na verdade. Então, a gente utilizou algumas referências de índices que já existem, deu uma simplificada para focar nessa questão dos investimentos que são feitos nessas duas áreas. Como a Mari falou, são espaços muito diferentes, mas que possuem, ao mesmo tempo, muitas similaridades enquanto estrutura inicial, o que torna elas passíveis de serem comparadas, né? Você tem uma orla com largo calçadão, com ciclovia, com faixas largas, com canteiro central, e mesmo assim, no final de tudo, você tem dois espaços completamente diferentes, e que essa diferença toda é resultado do investimento, né? Se a gente for olhando aí as imagens desses dois lugares, né? Os indicadores que nós usamos, né, de segurança pública, atração, o acesso a esses lugares e a questão ambiental, que é muito relevante nesses dois ambientes, né, se tratando de duas orlas, eles foram organizados de forma que a gente conseguisse ter esses dados, né, de investimentos. E quando a gente vai olhando para esses espaços, a gente vai vendo que o resultado final acabou sendo em decorrência dessa diferença de investimento ao longo do tempo. Até porque os dois espaços são inteiramente de responsabilidade pública, né? São calçadas completamente públicas, então não tem nenhuma discussão sobre manutenção privada ou não. São ambos completamente públicos e podem ser comparados de uma forma bem igualitária, né? Aí há algumas imagens aí já da orla lagunar, que já dá umas pistas de como é muito diferente da orla marítima, né? Você tem espaços muito largos que teriam muitas possibilidades, mas que acabam não tendo os resultados iguais ao da orla. Se a gente for passando aí mais para o slide da orla marítima, você já vê que é um cartão postal o cartão postal de Maceió, e que tem essa proposta e que é resultado desses investimentos. E a ideia é divulgar esses resultados através de algumas referências de gráficos que sejam muito claros, muito explicativos, como a Mari falou, a gente já tem um público certo, assim, mais ou menos. E os desafios que se destacam, acho que é a coleta de dados no momento de pandemia, e o acesso a esses dados de investimento, que às vezes a transparência desses processos não é muito clara. Então, é um dos grandes desafios que a gente acaba enfrentando também. Eu acho que a ideia é essa, né? Se a Mara quiser complementar. Eu vou complementar só... A gente tem um tempinho ainda? Acho que a gente fechou 8 minutos. Tem 15 segundos, bora! Um dos desafios que a gente está enfrentando é captar esses dados diante da pandemia, né? A gente não quer estar na rua, não tem como ficar fazendo entrevistas. Então, bastante dos dados que a gente está trazendo para a gente conseguir coletar os dados dos indicadores é através da internet, né? Através do Google View, Street View, na verdade, através de vídeos, fotos, mapas que já foram produzidos. Então, quando a gente coloca aqui o desafio acesso aos dados, tanto o acesso aos dados de investimento quanto o acesso aos dados para a gente coletar em relação a esses indicadores. Eu queria agradecer a alguns parceiros que puderam estar aqui na nossa apresentação, que vão nos ajudar ao longo da nossa caminhada. A gente está em constante crescimento e constante evolução. Então, obrigada a todo mundo. E acho que é isso. Obrigada, equipe. Eu estava enrolada, eu gosto de fazer um elogiozinho depois das apresentações, não falei das meninas do Flutua, mas olha que bacana, né? A gente vê a diferença das linguagens e a riqueza de trabalho, né? Que a gente vê entre um e outro, né? E como a gente fala do mesmo assunto e consegue ter narrativas tão diferentes, né? E aproximações tão diferentes, né? É muito bacana ver isso e ver a evolução, assim, de vocês e que vocês estão construindo para a cidade de vocês, dá um super quentinho no coração mesmo. E agora, eu vou pedir para quem for representar, já está aqui a Natália,
super ágil. Só vou pedir para quem for apresentar pelo Apesito se preparar, que vai depois da Natália, tá bom? Obrigadão, boa apresentação. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar aqui, a Natália vai começar a apresentação para a gente. Obrigada, Lari. Boa noite, eu sou a Natália, sou integrante do coletivo Coreografando Ruas, e para compartilhar com vocês como chegamos até aqui e onde queremos chegar, a gente quer voltar ao começo, porque tudo começou com a Gabi, que viu a chamada do Lab e pensou, é agora. Ela já tinha um forte desejo de colocar a mão na massa e executar uma intervenção que estivesse conectada ao seu trabalho e à sua área de estudo. Ela é arquiteta e pós-graduanda em urbanismo. Então, ela falou com algumas pessoas que poderiam se interessar pelo projeto, colegas de faculdade, professores, se conectaram com outros membros e assim a gente formou essa teia que juntos hoje a gente forma o coletivo Coreografando Ruas. Bom, nós escolhemos a cidade de Lorena para desenvolver o projeto piloto e acreditamos que será a primeira de muitas intervenções. A cidade se localiza na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a 190 quilômetros de São Paulo e a 250 quilômetros do Rio de Janeiro. Ela é situada próxima à cidade de Aparecida do Norte. E foi um desafio enorme escolher um só lugar para abraçar nessa primeira intervenção. Mas depois de muita avaliação por parte da equipe, a gente decidiu dar o nosso primeiro passo na Praça Conde Moreira Lima, localizada bem no coração da cidade. E na cidade de Lorena é muito fácil se deparar com calçadas de largura insuficiente e para circulação de pedestres, ou até mesmo a inexistência do passeio público e de espaços qualificados para o caminhar. Nessa imagem, a gente destaca alguns dos principais edifícios do entorno, que mostra potenciais conexões que esse espaço público tem na cidade. E poderia ser um local de espera para famílias e pacientes que aguardam notícias da Santa Casa, poderia ser um local, um espaço tranquilo para esperar pelo transporte público, ele para em 2 pontos da praça. Poderia ser uma extensão do quintal do Lar São José, onde vivem muitos idosos. Poderia ser um jardim para a biblioteca municipal, poderia ser um rico espaço de lazer para as crianças. Mas hoje a praça é um espaço de passagem. É vazio, é inseguro, é confuso. E ele é meio escuro de dia e consegue ser um breu à noite. E, infelizmente, não convida para permanência, não abraça, não acolhe, tem poucas oportunidades de acesso e poucas oportunidades de travessia. Agora eu passo para a Gabi. Obrigada, Nath. Por isso a gente quis trazer um pouco da narrativa de um dos desafios desse local. Que, por exemplo, a Luciana, aí que está na foto, que tal acompanhar o caminhar dessa mãe, né, com o seu filho no carrinho, para chegar até o ponto B. A Luciana está no ponto A e ela quer chegar até o ponto B, que é o Lar São José, um asilo de idosos, e onde vive a Dona Irene. Até do ponto A ao ponto B, temos muitos desafios. O trajeto começa pela travessia da linha férrea, a gente fez um GIF, tá? Que leva a um trecho sem calçada e sem segurança. E ao finalizar esse trecho, o passo mais seguro é seguir as faixas de pedestre que tem, mas não tem semáforo nenhum que organize os fluxos de veículos, que é sempre muito intenso na área. E a espera para cruzar a via é muito grande, demora muito. Então, são 3 faixas para atravessar e encontrar um caminho interno para prosseguir. A gente até pode continuar nesse trajeto, mas na maioria das vezes, essa não é a escolha da maior parte das pessoas. Então, a Luciana prefere ir por um caminho mais rápido, mais curto, porém mais inseguro. E ao chegar no ponto mais próximo de acesso à praça, ela tem que atravessar rapidamente em meio aos carros. Ela encontra um caminho interno, com a sombra das árvores, e que parece ser um pouco mais agradável. Mas há poucas pessoas ali, então, instantaneamente, a Luciana se lembra do conselho de amigos e familiares para evitar de passar pela praça sozinha. Ela vê vários caminhos internos, muitas direções possíveis e fica
cada vez mais distante do Lar São José. Mas ela apressa os passos até a saída mais próxima da praça, onde ela encontra um novo desafio. Ela já viu a Dona Irene lá do outro lado da rua, mas não tem faixa de pedestre por perto, só nas extremidades da praça, nas outras quadras. Então, mais uma vez, ela tem que fazer uma opção, que é seguir pelo caminho mais curto, mais fácil para ela, onde ela vai se desviar dos carros que passam pela via mais uma vez. Após a visita para Dona Irene, deu tudo certo e ela escolheu voltar pelo caminho que contorna a praça, porque parece ser mais seguro, mais próximo da rua, tem mais movimentação. Não tem outras mulheres com filhos andando por ali, não tem crianças ou famílias. Então, ela só quer sair da praça o mais rápido possível pelos caminhos mais curtos. A nossa intervenção busca aumentar uma qualidade dos deslocamentos das pessoas, como Luciana, que usam a praça como espaço de passagem, mas a gente também quer melhorar a praça, essa área de intervenção, por causa de pessoas como a Dona Irene, que podem utilizar esse espaço para lazer e com uma praça mais segura, acolhedora, lúdica e divertida para todos. E esse relato representa apenas um recorte de uma das questões que identificamos nesse espaço. Através das monitorias e das reflexões que cada encontro nos proporcionou, a gente conseguiu se colocar no lugar de cada público, que nós também somos usuários da praça, e saber como as pessoas se sentem, como se comportam, quais as fraquezas que esse espaço tem e quais serão os ganhos após a nossa intervenção. E a partir dessas reflexões, a gente consegue entender um pouco de por onde queremos caminhar. Entendemos também a importância de dar um passo de cada vez. Por isso, a gente dividiu o nosso grande projeto em pequenos passos, que a Lari vai contar um pouquinho. Exatamente. No começo da proposta, nós quisemos abraçar todas as ideias que a gente teve, e aí, na nossa caminhada, a gente logo também encontrou um desafio, que foi administrar todos esses sonhos, todos esses projetos que a gente queria executar. E aí, durante a monitoria, a gente entendeu que tudo bem se a gente executasse isso por etapas, e a gente conseguiu tomar essa decisão de dividir o projeto nosso grande projeto em 3 pequenos passos. Então, para compartilhar aqui com vocês, nós definimos que essa vai ser a intervenção da primeira etapa, que é o que a gente vai desenvolver durante a chamada do LabMap. Então, a gente vai focar em 2 questões. A gente vai melhorar acessos. Na verdade, esse acesso especificamente é uma circulação imaginária que as pessoas já usam como calçada, mas na verdade não existe esse espaço físico para as pessoas caminharem. E a gente também vai focar em criar espaços mais lúdicos, mais divertidos, que convidem mais as pessoas a não só passarem pela praça, mas principalmente a permanecerem ali. E aí a vantagem que a gente encontrou também em dividir o nosso projeto em 3 etapas é que a gente está conseguindo desenvolver uma metodologia que a gente vai aplicar agora nessa primeira etapa, mas a partir disso vai conseguir analisar os resultados e entender quais foram os nossos sucessos, os nossos fracassos, e a partir daí recalcular a nossa rota para as próximas etapas de intervenção. Então, na segunda etapa, nossa intenção é focar em acessos mais seguros, então pensar nessas faixas de pedestre para ajudar as pessoas que hoje circulam de forma insegura por esses espaços, por essas travessias que não existem. E também a gente vai focar em criar espaços mais dinâmicos e divertidos na praça. E na nossa terceira etapa de intervenção, a gente quer melhorar as travessias da linha férrea, que dá acesso à praça, e criar mais espaços de permanência. Então, aqui nesse polígono amarelo, a gente quer criar um grande largo de brincadeiras, pintar brincadeiras para as crianças e também que seja uma tela em branco onde as próprias crianças possam criar isso de acordo com as necessidades delas. E aí, depois de encaixar todas essas peças, a gente volta à nossa proposta inicial. E aí, para ficar um pouquinho mais visual, a gente trouxe uns registros de como esses espaços estão hoje e quais são as intervenções que a gente quer aplicar. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver o trecho que a Gabi relatou na história de onde as pessoas fazem essa travessia hoje, e a nossa intenção é criar uma travessia segura. Esse outro trecho aqui ao lado da linha férrea é onde hoje as pessoas utilizam como calçada, mas não existe esse espaço delimitado. Então, a gente quer delimitar através de pintura e transformar, criar um espaço seguro para que as pessoas possam continuar caminhando por ali. Essa é uma imagem que que é uma área de paralelepípedo que já existe na praça, mas como a gente pode ver na imagem, é uma área vazia que as pessoas só passam mesmo, elas não permanecem, não se apropriam disso. Então, a nossa intenção
com a intervenção, fazer a pintura dos paralelepípedos, essa pintura colorida, para que chame a atenção das pessoas, que elas se apropriem desse espaço, que elas se identifiquem com esse espaço e melhorem e criem esse sentimento de pertencimento. Vai ser uma intervenção que vai se conectar diretamente com o Lar São José também, e vai ser um convite para que os idosos atravessem a rua e venham usar a praça, e ao mesmo tempo a gente quer também estimular a imaginação das crianças, consequentemente estimular a permanência das pessoas nesses espaços. Esse trecho da esquerda é onde não existe a calçada hoje. Eu vou pedir para você ir encerrando. Me desculpa te interromper, porque a gente já está em 10 minutos e 15, temos dois grupos e já vai dar 8h30. Eu vou passando as imagens aqui rapidamente, só para ficar mais visual as intervenções que a gente quer fazer. Tem bastante coisa nas nossas redes sociais também que a gente está compartilhando, mas é isso, a ideia que a gente quer é que o espaço seja, trazer essa vitalidade urbana, que as pessoas permaneçam na praça, ao invés de só passar por ali. A gente traçou um cronograma onde a gente está desenvolvendo atividades, está fazendo pesquisa de campo, vamos ter produção científica como resultados desse projeto, e a ideia é essa, que com essa experiência a gente presenteie a cidade com essas surpresas, que a gente aprenda muito nesse caminhar e que a gente consiga continuar espalhando cores por muitos outros lugares. Obrigada, pessoal. Obrigada pela apresentação, obrigada por trazer essa abordagem, essa é a historinha que vocês contam para a gente, né, usando o espaço, muito bacana ver a maneira, como eu falei, das diferenças de narrativa, né, e como esse olhar diferente interfere na intervenção também em cada espaço, né, em cada área que vocês escolheram atuar. Muito obrigada, pessoal. Agora eu vou pedir para quem vai fazer a apresentação do Apezito, gente, por favor, eu vou pedir para, no máximo, 8 minutos mesmo, porque já temos 8h28 e ainda tem o pessoal de Brasília, o Brasília anda nos eixos, então vamos respeitar o tempo, tá bom? Para todo mundo poder apresentar, dar 8 minutos com calma, tranquilo. Tá bom? O pessoal da Pezito já vai passar alguma coisa? Nós dois vamos apresentar. Aqui. Eu vou compartilhar ótimo, aqui. Obrigada. Só um minutinho. Peraí. Me avisem aí quando rolar. Tá, caminho. Foi. Peraí, como é que tá essa função? Tá aparecendo a tela aí? Não, tô geral. Peraí. Tá um monte de coisa. Não, então é um pouquinho. Aqui, ó. Agora foi? Sim. Beleza. Então, o Apezito existe há 7 anos e nessa missão a gente nasceu num laboratório, né, de inovação social, muito com esse olhar para inovação social ao fácil alcance, para melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas. E desde o início, a nossa atenção se voltou para a mobilidade urbana e tentar trazer a criança como protagonista, né, nesse cenário. Então, a gente qualifica percursos e nessa qualificação sempre é a criança o protagonista, tá? Ele que propõe, ele que bota a mão na massa e o Apezito entra no mapeamento e cede ferramentas, metodologias para que a coisa flua e não seja do Apezito, seja da escola, da criança, da comunidade. Mais ou menos isso. Uhum. Então, como a Rita estava comentando, a ideia sempre, desde lá do início, era de como que a gente poderia, de fato, conectar as escolas, né, e a parte do aprendizado com
à inovação social, entendendo também a participação de todo mundo da comunidade para o entendimento de um projeto de mobilidade na escola, né? E entendendo isso também a questão da qualificação, de como que a gente qualifica esse espaço em torno da escola, mas ao mesmo tempo uma série de questões que entraram lá no início, sobre questões de trânsito, questões de saúde, questão da mobilidade, do pertencimento das pessoas em relação ao espaço público, né, e esse entendimento. A gente vai passar algumas, acho que no laboratório, nessa apresentação, a gente vai colocar um pouco de algumas experiências para fazer esse caminho do APzito dentro do laboratório, né? Então, vocês estão olhando uma foto de uma das atividades, né? Então, Pré-Covid, né? Não existe. Sim, isso não... Importante. Aqui a gente era feliz e não sabia. Mas, só para eu retomar aqui. Desde então, antes de qualquer atividade, tem toda uma aproximação, né, com a escola, uma série de reuniões com pais, entendimento do processo pedagógico dentro de cada escola, e o APzito desenha esse processo específico para cada escola e o seu entorno, entendendo realmente que cada lugar tem pessoas diferentes, então o desenho acaba tendo as suas peculiaridades em cada local. O processo ele se dá por um momento de entendimento assim das crianças sobre a linguagem da rua, né, de comunicação especificamente, e as saídas com o intuito de reconhecer, né, esse lugar, de territorializar as crianças. Então, essa saída é uma série de descobertas que a gente vai fazendo ao longo de várias atividades com as turmas, né? Depois desse processo, uma parte de... Quer complementar? Vai falando, né? Não, só para dizer que nesses percursos, sempre a gente tenta dividir, né? Valorizar o que é bom, apontar o que tem potencial e enxergar também o que não é tão bom, para surgirem melhorias no futuro. Depois desse processo de reconhecimento, um mapeamento, então a atividade com as crianças de colocar aquilo ali, materializar um pouco essa cartografia que eles vão fazendo, até a gente chegar, e nesse debate que a Rê comentou aí, né, de pontos positivos, pontos que são negativos e possibilidades, a gente tenta sempre linkar isso com ações que são feitas na rua, né? Então, com linguagem de rua, com técnicas de arte na rua, como o lambe, alguma coisa de stencil, a gente procura também trazer essas soluções que são um pouco lúdicas, né, que são totalmente lúdicas, aliás, que vêm das crianças, para colocar isso aí de uma maneira prática e transformar o espaço da rua como um espaço de comunicação, né, para essas percepções. E a ideia da APzito é que chegue no final, essa comunidade toda consiga fazer depois a autogestão dessas caminhadas, incorporando elas e se organizando, incorporando isso como uma caminhada cotidiana, o ir à escola. Como a gente sabe que nem todos os alunos moram perto das escolas, a ideia é que a gente identifique. Então, essas caminhadas são de identificar pontos de apoio, identificando pontos de encontro. Laços com a vizinhança. Criando essa relação. Até a gente chegar num desenho e no entendimento dessa comunidade escolar. No LabMap, pode falar para nós? Pois é, aí. Então, o LabMap nos ajudou no sentido de propor novas metodologias e estrear online, porque a nossa vivência até então, nesses 7 anos, era presencial. E o que a gente pensa, né, agora, nesse novo cenário? Como, né, como prender a atenção das crianças online, que a gente sabe que não é uma coisa tão fácil,
como valorizar o tempo, né, com a família, com cuidadores, com, enfim, qualquer integrante da família, sem roubar espaço, né, e se unir e refletir um pouco sobre como vão ser essas novas plataformas de aprendizagem, né? Que cenário que vem aí pela frente. Isso. Então, pensando nisso e pensando no LabMap como laboratório, espaço de testagem, que são os laboratórios, a gente, entendendo esse esquema que é como a gente entende esse desenho do processo do Apesito, né? De entender a escola como um ponto, um nó, e esse raio de 15 minutos de caminhada para o ponto e voltando de novo para a escola. A gente tem uma etapa de percepção, identificação desses pontos de encontro e os pontos de apoio, fortalecendo os laços com a vizinhança. A gente, pensando agora para o LabMap, entendendo que agora as crianças não estão mais juntas, então está cada um nas suas casas. Entendendo que essa é a plataforma e essa é a interface que elas têm de interação entre elas. Um ponto de conversa, um ponto importante sim de conversa com professoras que a gente teve ao longo desse período aí, desde que começou o laboratório, era sobre como se dão as atividades, né, da aula e tal. Então a gente imaginou de tentar fazer sempre essa mistura do físico com o digital. Então a ideia é trazer para todas as atividades algum recurso que complemente, que elas recebam em casa e complemente aquele exercício que a gente vai desenvolver virtualmente. Então, desde atividades de sentir a cidade, de trazer a cidade a partir da casa delas, né? De entender essas saídas, que tem saídas que daqui a pouco vão com o cachorro até a pracinha, vão com os pais, dependendo da idade. Tem alguma lógica também para poder deixar as crianças respirarem um pouco. Então, a gente quer entender um pouco qual é essa cidade, né, que elas estão vivendo. Um próximo exercício de memória da rua, onde a gente começa a mapear essas coisas, esse imaginário, para ir transformando isso cada vez mais em informações para a gente poder pensar na cidade que a gente está imaginando e como que a gente vai receber essa cidade depois que a gente sair, né, para a rua. Vou passar rapidinho aqui só para trazer também a questão da vizinhança. Por favor, então, eu vou te interromper e falar, já passamos, já estamos quase em 10 Acabei de ver minutos. Aqui. Tá. Então, trazer também esses personagens que fazem parte do convívio das crianças na entrada da escola, o pipoqueiro. Então, a ideia é trazer um pouco disso, ele para conversar um pouco com as crianças e trazer um pouco desse personagem aí, até um momento de tentar materializar isso numa terceira dimensão com uma maquete. A gente imaginou fazer uma maquete itinerante através desse mapeamento, desse desenho de percursos que eles nos trouxeram lá no início, e construir essa maquete para no final a gente, além disso, construir também com as imagens dessa cidade que eles construíram através da maquete, intervenção digital, entendendo a potência também que tem a ferramenta digital, mesmo a gente só tendo essa condição, mas colocando isso em redes sociais e também expondo isso, colocando isso mais para todos, a opinião delas e também o que elas imaginam para a cidade. E é isso. Muito obrigada, desculpa aí o atropelo, mas agora a gente fica sem graça, mas eu vou entrar no meio de quem começa a falar muito além, sim, tá? E vamos fechar, então, com quem for apresentar pelo Brasília Anda nos Eixos. Vou pedir de novo, por favor, concentra a fala, a narrativa no que é essencial. 8 minutos dá para contar muita coisa. Então, vamos lá, se precisar compartilhar alguma coisa, Liz, eu fico aqui esperando para dar um... Olá, boa noite. Então, já vou começar, ficamos aí por último. Boa noite. Dá para ouvir aí, né? Sim, você vai querer compartilhar alguma coisa? Tá. Vou compartilhar aqui, estou abrindo. Tá chegando. Só um momentinho.
Dá para ver, né? Tá chegando, tá pretinho por enquanto, mas tá Tá, chegando. então somos 4 no grupo, né? Eu vou apresentar o Irá, tem também o Henrique, a Maria Lúcia e o João Pedro. Iniciativa aí do Brasília para Pessoas, em parceria aí com o Bike Anjo. Então, estamos aqui em Brasília, na capital federal, né? Essa cidade aí monumental, Congresso Nacional ali ao fundo para simbolizar. E, bom, Brasília é cortada por uma via expressa, o eixão, e por vias paralelas, os eixinhos, um de cada lado, eixinho L, eixinho W, leste e oeste. Com alto limite de velocidade e sem semáforos, o desafio é grande para os pedestres. Na hora de atravessar, é aquele sufoco. O lema é correr para não morrer. A Tesourinha é um conjunto de pistas de acesso à espinha dorsal viária de Brasília. Sim, a prioridade é o automóvel. E como ficam os mais vulneráveis, desprovidos da couraça metálica? Precisam fazer caminhos tortuosos e seus passos ficam bem marcados nos canteiros arborizados. Neste momento, apresentamos o Zé Candango, que mora em Lusiânia, Goiânia, Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Ele perdeu o movimento das pernas numa batida de carro. O Zé sempre teve apoio da família e ele não precisava sair de casa todos os dias. Mas a situação apertou com a pandemia. O irmão que ajudava a pagar as contas ficou desempregado. Zé Candango tem talento na cozinha e sua especialidade é comida japonesa. Ele concorreu a uma vaga de sushi man, num restaurante da Asa Norte, se destacou no teste e conseguiu emprego. Mas o Zé está num dilema. No primeiro dia de trabalho, ele teve muita dificuldade. Após passar 2 horas no trajeto de ônibus até Asa Norte, ele desembarcou e caminhou pelo Eixinho. Ele precisou atravessar de uma quadra a outra, pela Tesourinha, mas faltam rampas de acesso e a calçada acaba de repente. Por sorte, um rapaz atlético que passava por lá ofereceu ajuda, mas ele teve que seguir caminho pela pista, dividir espaço com os motoristas em alta velocidade. Bom, Zé Candango chegou ao trabalho suado e ficou bem preocupado com a volta para casa à noite. O projeto Brasília Anda nos Eixos vai permitir, por meio de urbanismo tático, acesso seguro e acessível pelos eixinhos. Zé Candango, os pedestres em geral e ciclistas poderão seguir caminho. Vale lembrar que, no total, existem 32 tesourinhas ao longo do eixão que podem e devem ser plenamente acessíveis. Na pandemia, mais pessoas estão nos espaços públicos, ao ar livre, caminhando e apreciando a cidade. Zé Candango acredita que esse é o momento para tirar do papel projetos para humanizar a cidade e torná-la democrática e acessível. Bom, foi com metade do tempo aí, mas acho que deu para passar a mensagem. Deu sim, muito obrigada. Obrigada mesmo, obrigada. Pessoal, Van, você quer fechar aqui rapidinho? Hoje com as apresentações acontece, né? Passa um pouquinho do tempo, então obrigada pela paciência de todo mundo e obrigada por quem veio aqui compartilhar esse momento com a gente, né? Lembrando só que é uma apresentação intermediária, não é o final, mas a gente achou bacana abrir para todo mundo conhecer o que já foi produzido aqui e para todo mundo apresentar para quem tiver curiosidade de saber o que está acontecendo aqui no LabMap. É isso aí, gente. Foi muito legal. Fiquei muito, muito feliz de ver a evolução dos projetos. E eu acho que quando a gente apresenta para o mundo, a gente se compromete ainda mais, né?
Então, já fica aqui o convite antecipado para todo mundo. A nossa celebração vai ser em agosto, dia 8 de agosto. A gente tem ainda alguns mesezinhos aí de trabalho, e vocês acompanhem a gente, principalmente nas redes sociais, que a gente sempre está dando dizendo como é que está evoluindo, enfim. Parabéns, gente. Foi muito bacana. E eu vou terminar aqui a apresentação com uma música, que não é a música que o Michael pediu desta vez, mas é a música que nos marca demais, e a gente espera que vocês entrem nessa sintonia, porque andar a pé não costuma falhar, tá bom? Beijo para todo mundo e a gente se vê logo mais. Suas experiências, é possível. Boa noite, gente. A gente se vê semana que vem. Tchau. Boa noite. Parabéns. Boa noite, pessoal. Parabéns e muito obrigada. Boa noite, parabéns. Boa noite a todos, parabéns. Excelentes Boa noite, apresentações. parabéns.
Aê! Eu ia falar, a Renata saiu, foi assim, outra pessoa, deixa eu parar aqui. O microfone.